Fala pessoal, tudo bem? Danilo Forte aqui falando. Bom, esse vídeo ele tem um objetivo muito claro para quem é da área de construção civil, reformas e acabamentos. Eu sou especialista em tráfego pago para negócios locais, profissionais autônomos, e o meu objetivo é ser direto com você. Eu vou te trazer dicas importantes de como você deve reagir em relação à sua estratégia de marketing. Tá? Eu também sou dono da Agência Eleva, uma agência de marketing digital focada em pequenos e médios negócios e profissionais autônomos por meio do site www.agenciaeleva com dois L's.com.br. Você conhece um pouco desse nosso projeto, tá bom? O site está aqui embaixo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e mais vídeos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu vim falar com vocês hoje sobre dicas e títulos para anúncios que você vai colocar no Meta. O que é o Meta? O Meta é a empresa responsável pelo Facebook e pelo Instagram. Tá? Então, lá dentro, você tem que saber como que você vai apresentar a sua proposta. E o objetivo deste material é fazer com que você tenha uma compreensão maior do que você precisa saber para fazer os seus anúncios para construção civil, reformas e acabamentos, tá? Isso vai desde títulos, descrições, como você deve organizar as suas ideias de benefício para fazer isso funcionar, tá? Vamos lá então, vou passar tela a tela te dando essas dicas valiosas, tá? Primeira coisa, entender o comportamento do seu público-alvo. Pessoal, o público-alvo nada mais é do que você pegar uma fatia de pessoas e começar a tentar compreender dessas pessoas o que elas têm de interessante para você. Você começa a trazer um perfil do seu cliente, sempre olhando alguns detalhes dos hábitos de consumo dele. Você pode fazer isso regionalmente, tomando aí nos anos que você vem trabalhando, entendendo quem é que te contrata mais. É a mulher? É o homem? Uma pessoa de 18 anos te contrata? Uma pessoa de 21 te contrata? Pessoa de 22 te contrata, um engenheiro te contrata, uma pessoa de decoradora te contrata, um arquiteto te contrata, uma mulher te contrata. Quem te contrata? As necessidades desse público-alvo. Primeiro, olhando para a questão demográfica. O que é demográfico? É quais são as características de idade, sexo e comportamento dessas pessoas. Com isso, você gera o perfil do cliente. Então, o primeiro exercício que eu quero que você faça é pegar uma folha de sulfite e começar a escrever ali qual que é a característica dos principais clientes que você desenvolve o seu trabalho. Qual é a idade deles, em média? Tá? São casados, são solteiros, têm casa própria, casa alugada, é, e com isso, por mais que possa parecer um papel largado nos cantos que vai ficar de repente, você começa a ter uma consciência e começa a reparar que se você fizer anúncios focado nessas pessoas, as suas chances de reproduzir resultado, elas se ampliam muito mais, tá? Então fica essa dica aí para você, primeiro, anotar, tirar da sua mente, jogar isso num papel e tomar providência sobre isso, tá? Depois, a sua pesquisa de mercado, ela deve analisar as suas concorrências, tendências e oportunidades, tá? A pesquisa de mercado nada mais é olhar para aquilo que você está oferecendo como serviço, se existe algum tipo de ganho em oportunidades, como por exemplo, uma pessoa vai fazer um acabamento e tem uma parede para ela fazer. E ela sabe que a tendência das cores de uma parede externa é uma parede na cor X, com grafiato, com algum efeito, alguma coisa do tipo. Ela vai utilizar dessa oportunidade para fazer um anúncio falando sobre fachadas, faça sua fachada, algo do tipo. Ou então uma pessoa internamente quer uma parede de cimento queimado, quer um piso vinílico, teto vinílico, alguma coisa. Essa pessoa ela consegue projetar isso e consegue trazer isso para o seu portfólio de serviços, se antecipando, entendendo que o mercado ele está se movimentando no sentido dessas outras coisas, tá? Outra coisa também que é pouco discutida é a jornada do cliente. A jornada do cliente nada mais é do que o caminho que ele percorre até descobrir uma necessidade. No caso de construção civil, reformas e acabamentos,
A jornada do cliente, ela passa muito pela necessidade natural do cliente de ter alguma coisa nova em sua casa, construir a sua casa porque comprou um terreno, ou então até mesmo trocar um cômodo. Então, qual que é a jornada de um cliente para a construção civil? A compra do terreno. Depois da compra do terreno, existe a necessidade de construir a casa. Logo, o seu público-alvo pode ser parcerias com vendedores, né? Com imobiliárias, com empresas de projetos. Você deve atacar grupos de discussão de clientes de loteamento. Você deve fazer parcerias com seguranças desses loteamentos, com empresas que ali percorrem terraplanagem. Para reformas e acabamentos, qual que é a jornada do meu cliente? Bom, ele pesquisa. Onde? Ele pesquisa no Google. Ah, então tudo bem. Ele vai querer alguma reforma e acabamento, ele vai pesquisar, precisa estar no Google. Ah, e quando a gente fala de cimento, de piso vinílico e tal e tudo mais, onde ele está? Ele está comprando esse piso em alguma loja de materiais de construção. Será que você tem alguma loja de material de construção que seja não tão grande aí no seu bairro, mas você possa fazer uma parceria ao ponto de falar assim, olha, eu vi aqui que você comprou esse piso, que você quer fazer isso, olha, isso aqui é o cartão dessa pessoa que faz isso. Então essas parcerias em loco, offline, elas são muito importantes, mas só em 3 pontos a gente consegue discutir 3 formas diferentes de você fazer essas abordagens, né? Então, também a gente precisa entender quais são as relevâncias das palavras-chave. E muita gente não sabe exatamente o que é a palavra-chave. Danilo, o que é? A palavra-chave, pessoal, nada mais é do que aquilo que é usado para buscar aquilo que você oferece. Tá? Então, relevância, por exemplo. Quais são as necessidades e interesses do seu público-alvo? Quando ele está buscando uma construção civil, por exemplo, quando ele está buscando uma reforma, um acabamento, qual é a primeira coisa que vem no pensamento dele? Qual é a dor que ele tem? Reformar quarto, reformar cozinha, subir casa, fazer, sei lá, fundação, muro de arrimo, coisas que você deve classificar como o primeiro pensamento que vem na cabeça do seu cliente quando ele pensa no seu serviço. A volumetria é pesquisar como está essa pesquisa, né, da visibilidade. No seu caso, se você não tem uma campanha no Google Ads que permite você ver esse volume por meio do planejador de palavras-chave, você pode simplesmente começar a classificar os serviços que você tem feito nos últimos 3 meses ou no último ano, avaliando quais são desses serviços os que têm te trazido mais retorno e mais solicitações, porque isso te traz uma ideia de volume. Quais são as dores dos clientes que estão acontecendo mais e que eu posso investir o meu tempo e posso investir a minha energia? E competitividade. Será que se eu entrar num setor de gesso, eu não estou pegando aqui na minha área muita competição? Será que eu não posso oferecer algo diferente ou então uma técnica dentro do gesso que me diferencie do que as pessoas estão fazendo naturalmente? Isso também é bem importante, tá? Vamos para os títulos, pessoal. Quando você for fazer um anúncio, você vai reparar que os títulos do seu anúncio, eles não servem apenas para colocar numa artezinha. Os títulos de um anúncio é inclusive a forma como você projeta sua fala numa venda, tá? Por quê? Toda vez que você tiver em um atendimento telefônico com um cliente e você tiver que explicar o seu serviço para ele, você tem que ter muito claramente na sua mente, né? Muito claro na sua mente, quais são os benefícios e os entregáveis desse produto. Quando nós pensamos um anúncio para o nosso cliente, a gente parte do princípio do senso comum. Nós entendemos que reformas e acabamentos e construções, ele já está muito no consciente das pessoas. Elas já sabem que aquele serviço existe. É diferente de você vender uma metodologia, de você vender alguma forma da pessoa se inteirar de alguma coisa, descobrir alguma coisa. Reforma e acabamento, as pessoas já sabem, vou reformar isso, isso e aquilo. Então, os títulos, eles precisam trabalhar muito na questão daquilo que você entrega, né? Então, vamos ver os benefícios. Você tem que destacar os seus benefícios, você tem que saber chamar atenção para os seus entregáveis, você tem que chamar atenção para o tempo que você tem, você tem que chamar atenção para a confiança, para os clientes, tá? Você tem que evidenciar o que torna o seu negócio único. É a higiene, é o tempo, é os materiais, é o suporte, é a segurança, urgência,
As pessoas precisam saber que elas precisam te contratar por escassez, porque senão elas perdem uma oportunidade. Então, seus anúncios eles devem trazer últimas agendas para novembro, últimas oportunidades para contratar a nossa equipe para setembro, e deve ser usado para criar essa urgência e a clareza, como eu disse. Todo mundo sabe que é reforma e acabamento, então você não precisa ficar reinventando a roda. Você tem que dizer claramente o serviço que você oferece e como oferece. Vamos lá? É importante que você escreva suas descrições persuasivas, tá? Primeiro, você tem que saber fazer uma apresentação do seu serviço, dando uma visão geral dele em relação ao que você oferece. Se eu estou entrando em contato com você agora, você tem que ter formas rápidas e simples de destacar o seu produto ou serviço, seja por meio de um vídeo, de um texto, de um áudio, de um script. Eu preciso ser claro. Se eu entro em contato com você para falar sobre determinada coisa, você precisa me dizer, Danilo, esse serviço ele dura em média X tempo, tá? Nós iremos na sua casa no primeiro dia para fazer isso, no segundo dia para fazer aquilo. Fica tranquilo, porque o nosso serviço é super higiênico. No final do nosso trabalho, a equipe de limpeza organiza tudo para você, tá? Eu acredito que em média em uma semana, com base nessa foto que você me enviou, o seu projeto está pronto. Eu vou te dar uma estimativa de custo, mas isso depende muito para mais ou para menos, tá? A maioria das empresas não falam isso, mas eu vou te falar. Eu acredito que você vai gastar de material tal e de mão de obra, olha, te dando assim um desconto, ficaria em tal. Se você me dá um ok agora, eu mantenho esse preço. Escassez, urgência. Benefícios. Escreva como seu serviço atende a necessidade. Nesse mesmo momento eu posso dizer para a pessoa, e olha, deixa eu te falar uma coisa. Essa técnica que nós vamos usar, ela vai garantir para você que a sua parede ela fique assim, assim, assado. Você não vai ter infiltração, mesmo que o tempo passe. Geralmente, quando você usa uma tinta, você vê que ela corrói. Nessa técnica, não. A tinta ela se preserva. Você não vai ter problema com cheiro. Vai trazer um estilo industrial para sua casa. Veja bem, então quando você fala de benefício, você precisa sempre seguir a mesma linha da apresentação, de forma que você reforce a sua oferta, tá? E chamar a atenção. Incentive o cliente a entrar em contato. Nunca encerre uma conversa deste nível comercial com algo fechado, sempre com algo comprometendo o cliente. Ô Danilo, deixa eu te falar uma coisa, eu te expliquei tudo, né? Mas veja bem, Danilo, eu preciso muito que você confirme para mim até amanhã se você vai fazer esse serviço. Por quê? Eu estou aguardando o fechamento de 3 agendas e dependo desse seu ok para a gente dar andamento, tá? Um excelente nível aí de instrução, tá bom? Bom, destaque os principais benefícios, tá? Pessoal, na área de construção civil, reforma e acabamento, esses 4 pontos eles são essenciais. O primeiro ponto é qualidade. Falar sobre a qualidade do seu serviço é muito importante. Eles são de praxe, tá? Segundo ponto, agilidade. As pessoas estão interessadas no tempo que podem levar em determinada atividade. O terceiro ponto é o custo-benefício. Será que eu vou conseguir mais vantagem fazendo esse serviço com fulano A do que o fulano B? E o quarto é o atendimento, tá? Então a pessoa ela não quer ter aquele serviço só no durante, ela quer ter no depois. Isso tem que estar destacado nos seus anúncios também, tá bom? Otimizando para dispositivos móveis. Se você é uma empresa, seja pequeno, médio, grande negócio, e você hoje não estiver preocupado em ter um Instagram, Facebook, fazer postagens rápidas, usar o seu WhatsApp Business também, que é um ótimo canal, pensar conteúdo, falar um pouco sobre você, por mais que você tenha entendido tudo que eu falei até agora, você vai fracassar. Porque o mercado daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai ser 100% mobile, ou seja, dispositivos móveis, ou seja, celular. Você precisa adaptar a sua realidade de empresa para celulares. Você não pode depender de outro dispositivo, senão o celular, que hoje é a extensão do seu braço, da sua voz, é o seu trabalho. Então adapte-se, tá? Com o designer responsivo. O que que é isso? Pense em materiais para enviar para o seu cliente via celular. Peça para contrate uma agência como a minha, por exemplo, para criar materiais para você poder enviar para o seu cliente, resumindo o seu serviço, uma apresentação, alguma coisa do tipo.
Pense conteúdos, mostre o dia a dia da sua equipe uniformizada, com higiene, com cuidados. Mais um projeto concluído. Pense o dia a dia e chame a atenção. Sempre deixe claro para as pessoas o caminho do seu Instagram, sempre deixe o seu telefone, sempre deixe nesses conteúdos a forma que essa pessoa tem de falar com você. Isso é bem importante também, tá bom? Ah, então, pessoal, vamos fazer aqui uma rápida análise, tá? De como refinar essa estratégia. Primeiro, você tem que sempre testar e variar a sua forma de se apresentar, de criar títulos nos seus anúncios, ou até mesmo de se apresentar no WhatsApp e falar com o cliente. Teste falar com o cliente de uma forma, veja se aquela reação surtiu efeito, e depois teste de outra. É assim que a gente faz com os anúncios criativos, as artes, e não é tão diferente para você que hoje tem trabalhado aí com uma captação de clientes nessas áreas, tá? Monitore as suas métricas chaves, cliques, conversões. Isso tudo é dentro do âmbito do anúncio, tá? Você que contratou meu serviço, a gente faz tudo isso para você. Mas como eu posso estar falando com pessoas que têm ou não têm anúncio na internet, a minha dica é sempre fique de olho sobre as ações que você fez, mesmo no seu WhatsApp, quais delas estão surtindo mais efeito. Isso é muito importante para que você consiga adquirir conhecimento e seguir em frente. E otimização contínua. Ajuste constantemente a sua estratégia com base nos seus resultados obtidos. Então, você conseguiu sucesso em alguma dessas ações, seja falar com uma pessoa do loteamento, segurança de loteamento, uma empresa de terraplanagem, uma parceria, ou então um anúncio online, Google, página ou algo, coisas do tipo, otimize isso, continue melhorando aquilo que você sente que dá certo. Se você falou com uma pessoa de terraplanagem e fez hoje com ela uma parceria, e aquilo deu certo para um primeiro pedido, agora a próxima parceria que você for fazer, vai numa empresa de impressos. Monte um material, um encarte seu mostrando o serviço e entregue na mão dessas pessoas. Otimizar é melhorar, é buscar recursos para melhorar aquilo que já está dando certo, tá bom? Pessoal, conclusão, tá? Aplicando essas dicas, títulos, descrições, eu também flutuei entre fazer isso para um anúncio e fazer isso individualmente dentro dos seus atendimentos de WhatsApp. Então, reparem que a conclusão de tudo isso que eu falei para vocês é que vocês consigam, primeiro, conseguir ter uma percepção do para quem vocês vendem os seus produtos e serviços, depois ter uma percepção de quais hábitos essas pessoas fazem para procurá-lo, depois ter uma percepção de quais são os caminhos que você tem para chegar neste público, seja por meio de ações estratégicas, campanhas online e offline. Nós falamos também sobre alguns cuidados na apresentação do seu produto, na apresentação dos benefícios do que você faz, na forma como você deve abordar e cuidar da manutenção da venda desse cliente, né? E também falamos sobre a necessidade que você tem de ter recursos audiovisuais ou recursos práticos para poder apresentar de forma simples o seu produto ou seu serviço por meio do celular. São coisas que, tecnicamente, pessoal, parecem simples, mas elas precisam de muita prática. Por isso, nós finalizamos falando sobre otimização, analisar dados, ficar de olho em tendências, oportunidades, para que vocês atinjam resultados melhores, tá bom? Bom, meu nome é Danilo Forte, eu sou especialista em gestão de tráfego pago, ou seja, criação de anúncios comerciais com foco em atrair novos clientes. Se você ficou interessado nisso, fale comigo via WhatsApp, o meu número é o 11 999 997463 O meu telefone está no site agenciaeleva.com.br, eleva com dois L's, agenciaeleva, dois L's.com.br. Entra lá, fala comigo e já se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos. Eu pretendo trazer muito material para a área de reformas, acabamentos e construção civil, porque eu sinto que é uma área em completa ascensão. E eu tenho muitas oportunidades, não só de negócio, como também de conteúdo para te entregar por aqui, tá bom? Um grande abraço.